Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao História com a Mari. Eu sou a professora Mari e hoje falaremos sobre a crise do Império Romano. Mas antes de iniciarmos ao conteúdo, você que é novo no canal, ainda não é inscrito, dê um clique no botãozinho vermelho, assim você estará divulgando o nosso canal e eu fico muito grata por isso. Mas chega de enrolação e vamos ao conteúdo. Galera, o período imperial romano ele inicia 27 a.C. Isso quer dizer que até então Roma vivia no período republicano. A política de Roma foi dividida em 3 fases, que foi a monarquia, a república e agora, por último, o império. E em 27 a.C. acaba-se o período republicano, né, entrando no período imperial, que é o período em que Otávio Augusto é coroado imperador de Roma. Até então, Roma vivia no período de expansão territorial, período de conflitos, período de conquista de território, de conquista de escravos, porque durante as invasões territoriais, as pessoas que resistiam a essa invasão eram escravizadas. E também os territórios que eram derrotados, geralmente aquelas pessoas eram escravizadas. Além dos escravos também por dívida. Importante a gente lembrar que o período republicano foi marcado por uma crise muito grande. Foi um período de 100 anos, de muitas guerras, derramamento de sangue, disputa de poder, tudo isso até a coroação de Otávio Augusto. Com Otávio Augusto como imperador, inicia em Roma um período de prosperidade que vai de 27 a.C. até 180 depois de Cristo. E esse período de prosperidade foi o período da política em que era chamada Pax Romana. O objetivo da Pax Romana ou Paz Romana era promover o desenvolvimento das províncias para, assim, manter o controle sobre ela, destacando aí algumas benfeitorias promovidas por Otávio Augusto nas regiões aí conquistadas pelo imperador romano, construir estradas, prédios políticos, com o objetivo de manter a aristocracia dessa região satisfeita e assim evitar possíveis conflitos. Segundo alguns historiadores, essa política Pax Romana chegou ao fim com a morte de Marco Aurélio. Após a morte, o Império Romano entra em um período de decadência. A gente vai falar sobre alguns pontos que contribuíram para que o Império Romano entrasse nessa crise. O primeiro deles, ao meu ver, é o mais importante, foi a crise escravista. Por quê? Naquele período, em Roma, a economia era basicamente escravista. E na época da expansão territorial, quanto mais se expandia o território, quanto mais se conquistava o território, mais aumentava a cota de escravo. E quanto mais escravos se tinha, mais produto se produzia. Mas, após a coroação de Otávio Augusto, que começa essa Pax Romana, em que cessou as conquistas, não houve mais guerras, também não houve mais conquistas de escravos. A vida de um escravo era muito curta. Por isso, não aumentavam os escravos de uma maneira natural, não dava tempo, eles morriam muito cedo. E como não estava havendo
conquista de territórios, conflitos, enfim, não estava mais havendo conquista de escravos. Portanto, se há uma crise no sistema escravista, automaticamente vai afetar em cheio a economia de Roma, devido à produção cair. Outro ponto importante também é a instabilidade política, a disputa de poder entre o exército. A gente sabe que o exército era responsável para proteger as fronteiras, evitando invasões territoriais, para manter a segurança em Roma, mas para que isso acontecesse de uma maneira satisfatória, esse exército tinha que trabalhar em conjunto, unido. E essa disputa por poder fez essa união se desfazer. Havia ameaças, atentados contra o imperador. Outro ponto também importante e muito, eu diria, foi a expansão do cristianismo. A gente sabe que a religião de Roma era politeísta. E a gente sabe que o imperador era considerado um deus na terra. O imperador era cultuado, era adorado. E os cristãos, tendo uma religião monoteísta, acreditando em um único Deus, não concordavam com aquela adoração a uma pessoa. E o cristianismo ali teve muitos seguidores, principalmente da parte dos plebeus, que era a maior parte da população. E essa expansão no cristianismo enfraquecia e muito a figura do imperador. Sem contar também que os cristãos eram contra o sistema escravista, que era a mão de obra romana. Próximo ponto, a expansão dos germânicos. Com essa crise aí entre o exército romano, os germânicos, eles perceberam a fraqueza do imperador, perceberam o quão as fronteiras estavam desprotegidas e eles já tinham interesse naquele território. Assim como o imperador romano também tinha interesses no território germânico. O Império Romano, em 393, foi dividido em duas partes. Império Romano do Ocidente, com a capital em Milão, depois foi para Ravenna, e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Porém, a queda do Império Romano do Ocidente aconteceu depois dos ataques dos Hérulos. A partir desse momento, o Império Romano deixa de existir e começa a existir a partir de então o Império Bizantino, que é conteúdo para um outro vídeo. E eu fico por aqui, espero que vocês gostaram. Deixe os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e um abraço carinhoso para cada um de vocês. Tchau, tchau!